Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 63. Hoje é dia 10 de dezembro de 2024, são exatos agora meio-dia e 49 minutos. Hoje eu vou conduzir o Multicast aqui com o Luiz Paulo Aranha, que é o sócio e gestor da estratégia do Long Only. Aranha, vamos começar aí cenário internacional e depois a gente entra no local, que acho que é onde a gente vai poder aí já gastar bastante tempo, principalmente entrando um pouquinho nesse mês também. Mas vamos primeiro falar do internacional. Acho que o grande ponto assim foi a vitória do Trump, né? Sim. Enfim, e os desdobramentos aí que teve, né, nos ativos, fortalecimento do dólar, a bolsa americana andou, os Estados Unidos meio que acentuou o movimento de decoupling, né? Como a gente tinha falado, né, no último Multicast, o Trump era o cenário base para o mercado, mas acho que tanto a forma, né, como ele ganhou com uma relativa facilidade e pelos nomes que ele está apontando aí no time dele, esse Trump Trade, né, ele se estendeu um pouco mais, principalmente, né, na parte do otimismo em relação a ser um governo mais pro-business, que vai desregulamentar, e a questão das tarifas que ele vem ameaçando, né, ele ameaçou os BRICS, ele ameaçou o México, o Canadá, fez um movimento de fortalecimento do dólar e enfraquecimento, né, das outras moedas. Então, esse movimento ele já vinha, né, sendo um movimento antes da eleição e ele exacerbou um pouco mais. A atenção é que as moedas se desvalorizaram bastante em relação ao dólar, mas a Treasury deu uma andada, mas ela está no mesmo ponto da eleição. A Treasury não teve muito fôlego para seguir abrindo, né, dado que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, é um pouco mais fiscalmente mais querendo reduzir bastante o déficit. Eu acho que o mercado também não tem uma visão de que o governo Trump vai correr um déficit fiscal tão grande quanto, né, o governo democrata. Então tem um pouco aí de o mercado já precificando, né, um otimismo muito grande, os valuations bem caros, né, mas segue ainda essa dinâmica muito positiva para os Estados Unidos e negativa para os mercados emergentes. E aí, bom, vamos emendar, falando de emergente, vamos emendar de Brasil, né? Foi um mês, está sendo, né, na verdade, né? Sim. Novembro foi e dezembro a coisa ficou mais aguda ainda, a ponto de a gente ver que muitos têm comentado aí, por exemplo, a NTNB aí já em próximos aí de picos históricos, né, atingindo aí 7,5% aí acima da inflação. Enfim, vários ativos na bolsa também chamando a atenção, né? E assim, eu acho que frustrou muito, né? O anúncio, o mercado acho que já tinha uma certa descrença, mas esperava um mínimo, esse mínimo não veio. E o mercado ficou bem disfuncional de lá para cá. Exatamente, né? Então, principalmente na parte dos juros, né? Então, o governo estava prometendo há mais de um mês um ajuste fiscal, né, que pudesse levar o arcabouço até a eleição de 26. E nesse anúncio, que o cenário base para o mercado era ele anunciar um número, o mercado ter um número menor e ficar nessa... o mercado falando que dá para conseguir X bilhões de ajuste e o governo falando que é muito mais. Nessa coordenação mal feita aí do governo, ele quis colocar uma notícia boa para a população, né, com os olhos voltados à popularidade do presidente, e ele colocou quase que uma bomba fiscal, né, em vez de colocar um ajuste para um lado, ele colocou uma bomba do outro. Então, a pouca credibilidade que tinha, ela acabou, e a política monetária não consegue fazer frente à política fiscal. Então, o juro ele abriu, né, de forma muito significativa e o mercado agora não encontra um preço, né, para ancorar esses ativos, né? A inflação só piora,
a desvalorização cambial vai retroalimentar a inflação e o juro, não importa o quanto sobe, não consegue conter, né, a valorização do dólar. Tá. Então a gente está nesse ponto que tem que ver um pouco do qual que é a função-resposta do governo, né, em relação a todo esse sistema. As notícias são muito ruins porque o governo ainda está na narrativa que o mercado, né, contra o governo e basicamente ele está colocando culpa no termômetro, né? O paciente está com febre e o governo colocando a culpa no termômetro. Então, essa é a situação que deixou o mercado muito fragilizado, especialmente, né? E aí a gente sofreu muito nas carteiras, nos ativos de bolsa, né? Que tem pouca relação com o dólar, né? E que com a baixa liquidez ainda, com os resgates, os movimentos foram muito mais severos do que a gente podia imaginar e com um cenário muito ruim, né? E aí, assim, a pergunta vale para o mercado de ações e para o fundo, né? Para a carteira como um todo, aí, começando pelo Multicapital FICFIA, que no mês passado fechou em menos 10 e no ano, aí, que é praticamente 12 meses, menos 22,9, enquanto o Ibovespa de menos 3 no mês e menos 6,35 no ano. E olhando para frente, assim, né, enfim, essa bagunça aí, né, enfim, uma certa disfuncionalidade no mercado, perspectiva lá embaixo, enfim, para o ano que vem também a perspectiva, quando você conversa, ouve aí, vê jornal, enfim, vê os economistas falando, também não é boa. Como é que navegar nesse contexto? A gente tem um cenário aqui de que vai ter um juro mais alto, né? Só que a gente vai trabalhar com uma inflação bem mais alta, né? E essa inflação bem mais alta, ainda com uma economia de certa forma estimulada, né? Porque esse gasto do governo ele não vai embora. Então, os ativos de bolsa, principalmente os ativos que conseguem repassar a inflação, eles conseguem manter o valor dos ativos, né? E você tem ali apesar do carrego estar muito alto, você tem bons ativos que você vai comprar em momentos de estresse como esse, né? E o cenário, né, que se confirmar uma inflação muito alta e a atividade, né, não convergindo para uma recessão, chega no final do ano já com um debate completamente diferente, que é o debate da eleição, né? Sim. Que a gente não consegue aqui antecipar, né? Mas vai ter esse debate, né? No momento em que talvez a economia comece a sentir o efeito dessa alta de juros. O risco que a gente vê para esses ativos que caíram muito é que nossas previsões de lucro estejam superestimadas se a economia der vamos dizer, uma parada, né? Uma falta de confiança, falta de investimento, e ela ter uma virada muito abrupta a partir do começo do ano que vem. O que é, de certa forma, improvável, porque a agricultura está vindo muito bem e ainda você tem grandes transferências e aumento de renda, né? A gente ainda não está vendo o desemprego virar, nenhum sinal que a gente, principalmente, né, nos indicadores de curto prazo, a economia continua superaquecida, né, nesse mesmo padrão em que o mercado aqui está dando o sinal, falando, olha, vai dar algum problema mais para frente, não dá para você segurar esse gasto, né, por muito tempo. E o ajuste, se ele for inflacionário, os ativos de bolsa eles estão muito baratos, né? Se o ajuste for recessivo, aí sim a gente tem um problema, né? Principalmente nos ativos mais sensíveis à atividade, né? E do outro lado, né, do lado das commodities, a gente tem o câmbio valorizando muito, então ajudando essas empresas, mas tanto minério, quanto celulose, quanto petróleo, elas estão com um balanço de oferta e demanda, de certa forma, desfavoráveis em relação ao ciclo, né? Que torna um investimento muito difícil. Então, só comprar pelo câmbio não é um retorno tão assimétrico quanto parece, né? Dado que o petróleo, né, o Trump tem toda a política de baixar o preço, a OPEP está com uma oferta muito grande,
Em minério também você tem a China desacelerando e com excesso de oferta e a China prometendo reduzir a demanda por minério. Celulose também, com a Suzano colocando mais capacidade e a celulose quase nos lows, né? Então, o contexto das commodities ele está um pouco mais difícil, né? E o câmbio fazendo muito preço nelas, né? E no outro lado, os ativos mais cíclicos, eles continuam performando bem, né? São as empresas líderes que melhoram competitivamente, mas o preço, né, dado o custo de capital, caiu para níveis que a gente não imaginava, que a gente identifica que o fluxo de resgate da indústria, a falta de entrada de fluxo estrangeiro, ele está amplificando esse movimento, que era um movimento que ia ser de queda, que a gente imaginava que ia ser de um montante, ele está sendo muito maior. O que cabe a gente aqui escolher os papéis e trocar o que a gente vê de mais oportunidade, né? E se esse movimento de juros ele for de curto prazo, né, de durar um ano, agora nesses próximos 6 meses que aparecem as melhores oportunidades no longo prazo. Sim. Vamos falar do Equity Hedge. Acho que até o Equity Hedge está nesse contexto aí também de um mercado extremamente difícil, até para você operar valor relativo. Ele fechou o mês aí menos 1,66 contra um CDI de 0,79 e no ano menos 0,92 contra o CDI de 9,85. Sim, o Equity Hedge, né, ele teve algumas posições que sofreram pela parte macro. Então a gente tinha os Minas contra a Gerdau, que o Trump Trade, né, puxou muito a Gerdau contra os Minas. A gente, por exemplo, tem uma posição que não foi bem nesse mês de Apvida. O papel caiu de quase 50% num horizonte de um mês e a empresa vem, né, juntando as operações, melhorando. A gente entendia que era um valuation já mais barato e descontado e a queda foi muito maior do que a gente imaginava, né? Então, para se ter uma noção da violência dos mercados, né? Uma projeção que a gente tirou 150 a 200 milhões de lucro, tirou quase que 10 bi de valor de mercado da empresa, né? Então, o tamanho das correções que estão muito grandes. Independente se a gente acha, né, que essas provisões da Apvida vão persistir, o mercado mais do que pôs no preço, né, isso. Tá. E aí, para fechar, o Moto Capital Long Bias, que ele fechou o mês menos 6,14 e no ano menos 13. Boa parte aí é explicada, né, pela performance do FIA, né, do próprio Equity Hedge, que está dentro do ALB, e o direcional que a gente foi navegando ali, acho que próximo de 60%. Isso, a gente acho que fechou o mês perto ali de 50%, né, a gente acho que fechou o mês em 60%, mas a gente ficou em torno do neutro, a gente continua em torno do neutro. Agora, essas distorções, né, que o mercado exagera, né? Tanto o Equity Hedge quanto o Long Only tendem a melhorar se essas distorções se corrigirem, e o Long Bias, por consequência, também ter um desempenho melhor. Legal, tá joia. Bom, vamos ver aí como é que a gente fecha aí o ano, né, em termos de mercado, como é que as carteiras comportam. Agradecer aí ao Aranha e a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir, e desejarem bons investimentos a todos, um ótimo Natal e uma boa virada de ano. Isso aí. Boas festas e bom ano de 25.